Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. Gente, pensa em um dia assim que tem um refresco, vamos dizer, mas nem é um sextou, assim, animado, de muita vibração, porque nós tivemos a madrugada com eclipse, depois a Lua passou pela oposição com o Mercúrio, né, na madrugada, meio atrapalhada. Não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti a madrugada meio agitada. Fui desligar mesmo lá pro meio da madrugada. E também, depois das 2h20, a Lua vai seguindo para um aspecto fácil com Marte, mas é logo no começo da tarde, vai ser às 13h14. É um trígono. Mas como é um trígono d'água, ele não tem muita vibração, ele é mais concentrado. Pode ser interessante, eu penso, para as atividades do campo mais administrativo, de cuidado e atenção com as coisas, lidar com os assuntos voltados para a reserva, melhoria da qualidade dos assuntos. É interessante para o plano criativo, principalmente se você estiver colocando alguma ideia em andamento, assim, produzindo alguma ideia também acaba sendo legal. Não espere muita vibração, é um trígono da água, a água não tem essa vibração. Só que depois disso, a Lua vai ficar fora de curso, gente, até amanhã no final do dia. Então, desde hoje, 13h14, comecinho da tarde, até amanhã às 23h37. Todo esse período, né, gente? Muito mais de 24 horas. E aí a Lua em Peixes vai ficar vazia de curso, sem aspecto nenhum. Para inícios é ruim, lembrando que agora a Lua já passou da fase cheia, ela já está começando a diminuir a visibilidade, já não fica tão legal para iniciativas do ponto zero. E o clima, gente, o que vai acontecer? Geralmente a Lua em Peixes ela é um pouco desanimada, meio paradona, né, meio cansada. Mas como ela não tem aspectos, ela vai ser conduzida completamente por Júpiter em Leão. Como o Júpiter está no signo do fogo, ele tem um perfil um pouco mais, ele vai injetar, assim, vamos dizer, né, um pouco mais de ânimo. Então, a gente vai percebendo a partir da tarde, amanhã até o finalzinho do dia, essa tendência a ter um pouco de vibração, mas de ficar um pouco perdida, meio evasiva, tal. Pode ser um pouco difícil para manter o passo nos assuntos que você se programa, ficar sujeito a algumas alterações, porque a Lua está num signo mutável, né? Então eu penso que tem isso, não acho que será um período cansado, assim, desde hoje à tarde até amanhã ao final do dia, eu não acho que seja plenamente cansado, mas pode acrescentar essa vibração aí com o Júpiter em Leão, e é isso, né? Para iniciativas é péssimo, tá, gente? Não é legal. Quando ela ingressar em Áries, que vai ser às 23h37 do sábado, ela já vai seguindo para uma quadratura com Marte, vai ser logo que ela ingressa ali, né? Ela ingressa às 20, logo que ela ingressa não, vai ser no final do domingo, tá? Ela ingressa em Áries às 23h37 e vai chegar a quadratura com Marte 22h39 do domingo. Então nós vamos pegar o domingo inteiro com uma mistura, porque a gente tem a Lua se aproximando da quadratura com Marte e quase simultaneamente chegando também a um trígono com Júpiter. Então a gente tem um domingo meio estranho, tá? Primeiro vai ser uma quadratura com Marte, mas uma horinha e pouquinho depois, ó, 22h39 no domingo é a quadratura de Lua a Marte e 23h55 o trígono de Lua com Júpiter. E o domingo ele pode ficar estranho, primeiro porque nesse perfil, tudo bem que o Marte tem domicílio onde a Lua vai estar, né, que é o signo de Áries, mas é uma quadratura, pode ter algum tipo de agitação. Para o início fica ruim, né? Vocês sabem que todo o aspecto da Lua não é um momento legal aí para iniciativas, mas também pelo fato de Marte estar muito prejudicado e num aspecto assim ele enxerga o domicílio, mas por um ângulo difícil. Então isso alimenta um pouco um clima nervoso, um pouco agitado, uma tendência mais nervosa, um pouquinho ansiosa e pode ir para um campo um pouquinho violento também, tá? Então vai ter um clima assim meio estranho, meio agitado. É uma certa ansiedade, pode ser algum assunto, né? E também eu penso que para início, como eu já falei para vocês, falo sempre, evitem Lua quadratura a Marte, mesmo que tenha recepção. Isso vai criando, vai gerando, né? Representando uma indicação de muitos problemas, gente, muitos problemas, muitos, tá? Então evite, principalmente em nível de competitividade. Ele acirra, né? A competitividade fica uma coisa meio estranha, meio provocativa, assim. Não é legal, tá? Agora, me acompanha amanhã aqui nas reflexões semanais, gente, porque a semana que vem tem aspectos muito importantes. É uma semana de uma certa agitação. Nós vamos ter ainda longos períodos com a Lua sem aspecto,
Mas a gente tem uma quadratura entre Marte e Saturno, e um pouquinho antes, que vai ajudar um pouquinho a frustrar a quadratura, é um trígono entre o Júpiter e Saturno. Mas tem muito mais coisas. Essa semana tem bastante movimento interessante. Então me acompanha aqui já amanhã e também todos os dias aqui para não perder nada, tá? Para você se programar. Uma ótima sexta para você, então até amanhã.